E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é João Tinte e no vídeo de hoje, dando continuidade à nossa playlist de projetos em JavaScript, a gente vai desenvolver essa soundboard, que eu descobri que é o nome disso daqui, que é quando a gente clica em um botão, ele reproduz algum som característico do programa do Ratinho, tá? É um projeto bem diferenciado aí, é um projeto relativamente simples em comparação com o que a gente fez no vídeo passado, daquele player de MP3, mas a gente vai aprender muito com esse projeto, tá? Então se você não é inscrito aqui do canal, já se inscreve aí, deixa um gostei nesse vídeo, comente aqui embaixo para eu ver o que vocês estão achando e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para começar, vamos criar o nosso arquivo HTML, então eu vou vir aqui em New File e vou digitar index.html, ok? O segundo arquivo que a gente vai criar é o arquivo de estilo, então style.css. E o terceiro arquivo vai ser o nosso script, então script.js. Beleza, vou criar outras duas pastas. A primeira pasta vai armazenar as imagens do projeto, então eu vou vir aqui em New Folder e vou digitar imagens. E a segunda pasta vai armazenar os áudios do projeto, então eu vou criar uma nova pasta chamada áudios, ok? Beleza, pessoal, agora a gente precisa fazer o download das imagens e dos áudios do nosso projeto. As imagens eu peguei do Google mesmo, tá? As imagens são essas daqui, é a imagem do ratinho e de um botão que a gente vai apertar. E os áudios, pessoal, eu coloquei aqui na pasta já, eu peguei desse site aqui, ó, myinstants.com. Eu vou estar deixando o link dele aí na descrição, tá? É um projeto similar ao nosso. Quando vocês clicarem no botão, ele reproduz um áudio do ratinho, tá? Mas vocês não precisam fazer o download, eu vou estar deixando o link do GitHub desse projeto aqui na descrição do vídeo, é só vocês acessarem e aí vocês já vão fazer o download das imagens e dos áudios desse projeto, tá? Então, vocês não precisam ficar procurando os arquivos. Beleza, então, já estou com os arquivos aqui dentro da pasta, tanto da imagens quanto dos áudios, e agora vamos começar fazendo o nosso HTML. Então, primeiramente eu vou criar aqui a estrutura básica do HTML utilizando aquela extensão Emmet. Então eu vou digitar o sinal de exclamação e vou selecionar a primeira opção que aparece aqui. E ele já vai autocompletar para mim o HTML. Eu vou trocar esse atributo lang aqui de en, que é inglês, né, para ptbr, para dizer que esse site está em português. E eu vou trocar aqui também o título da página. De document eu vou colocar projeto ratinho, certo? Beleza. Agora vamos dar uma olhada no projeto, como ele tem que ficar, certo? A gente tem uma imagem aqui em cima e vários botões aqui embaixo. Vamos começar pela imagem. Eu vou criar uma div para armazenar essa imagem, tá? Essa imagem vai ficar dentro de uma div, em outras palavras. Então, lá no nosso body, vamos criar uma div dessa forma aqui, certo? E eu vou dar uma classe para essa div, então espaço class igual a, abre e fecha aspas, ok. O nome dessa classe vai ser foto tracinho container, tá? Container, porque ela vai conter a imagem propriamente dita, tá? Então eu vou dar um enter aqui no meio da div e aí eu vou colocar a nossa imagem, a nossa tag img. Certo? Ok. Eu vou apagar esse atributo out aqui, que a gente não vai precisar dele. E eu vou deixar apenas o atributo src. No atributo src, a gente vai colocar o caminho da imagem, onde ela está armazenada. Ela está armazenada dentro da pasta imagens, então eu digito imagens, barra, e o nome da imagem. Deixa eu ver como é que eu nomeei a imagem. Eu coloquei foto ratinho.png. Então a gente vai digitar isso daqui, foto, underline, ratinho.png. Beleza? Agora eu quero abrir esse arquivo HTML lá no meu navegador. Então eu vou clicar aqui em index.html, vou segurar e vou arrastar ele até o meu navegador. Eu vou soltar aqui. E aí ele já abriu aqui o nosso projeto, tá? Então ele já está exibindo a nossa imagem, beleza? Agora, pessoal, vamos criar os nossos botões aqui, né? Para fazer isso, eu vou colocar todos esses botões dentro de uma div, igual a gente fez com a imagem, tá? Então, voltando lá para o nosso código,
Eu vou criar então uma div embaixo dessa div aqui. Então div. E essa div vai ter uma classe. Eu vou chamar só de container dessa vez, tá? Ok. E dentro dessa div, o que eu vou colocar? Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 botões, certo? Só que para não deixar esses botões desorganizados, eu vou colocar esses botões dentro de outras 9 divs, tá? Então cada botão vai estar dentro de uma div. E dentro dessa div, além do botão, também vai ter a legenda do botão, né? Porque percebam que tem um escrito aqui embaixo do botão, né? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai criar uma div, dentro dessa div a gente vai colocar a imagem do botão, porque isso daqui é uma imagem, tá certo? E embaixo a gente vai colocar a legenda do botão, certo? Então a gente vai criar 9 divs. Tá? Para fazer isso, e não precisar ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V 9 vezes, a gente pode fazer assim, ó, div vezes 9. E aí vai aparecer essa opção e você clica nela, tá? E aí ele vai criar 9 divs para mim automaticamente. Bem legal, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou segurar a tecla Alt, tá? Do meu teclado, e vou clicar aqui no meio dessas divs aqui, ó. Tomando todo o cuidado para clicar exatamente no meio da div, certo? Essa daqui não foi. Beleza, aqui foi. Tô segurando a tecla Alt, viu, pessoal? E agora que eu selecionei todas, eu vou dar um Enter. Tá? Beleza, fiz a separação aqui entre as divs. Agora, pessoal, eu vou digitar img. Tá? E perceba que ele já digita para todas as divs. Ok? E aí eu seleciono a tag img e ele já vai criar as tags aqui para mim. Da mesma forma, eu vou apagar esse atributo Alt aqui. Pronto. E o caminho, essa imagem vai ser o nosso botão, certo? Essa imagem do botão, ela está dentro da pasta imagens, barra botão.png, que é o nome da imagem. Beleza. E eu também vou dar uma classe para esses botões, tá? Em HTML, a gente pode atribuir uma mesma classe a mais de um elemento, tá? Isso é bem possível e muito utilizado, ok? Então eu vou digitar class igual a... O computador está meio lento hoje, acho que é porque eu estou rodando o OBS. E essa class vai se chamar botão, certo? Porque a gente vai estilizar esse botão através dessa classe, ok? E embaixo dessa imagem, então eu vou dar um Enter aqui para ele pular de linha. Eu vou colocar uma tag P, tá? Que vai ser a nossa legenda. E aí eu vou digitar legenda no meio da tag P, para indicar que ali vai ter um texto, uma legenda do botão. Certo, pessoal? Então a gente já terminou aqui o nosso HTML. Vamos agora para o nosso CSS começar a estilizar o nosso projeto. Só que antes disso, vamos dar uma olhada em como está o nosso HTML aqui no navegador. Então eu vou recarregar a página e aqui a gente tem todo desformatado, né? Então a gente precisa arrumar isso lá no CSS. Então, primeiramente, aqui na tag head, dentro da tag head do HTML, vamos importar o nosso arquivo de CSS, né? Então, embaixo da tag meta, eu vou digitar link, que vai se referir ao CSS, vou dar um Enter aqui. E o href vai ser o local onde esse arquivo CSS está. Como ele está na mesma pasta que o arquivo HTML, é só eu digitar o nome do arquivo. Então, style.css. Igual a gente fez nos vídeos anteriores, tá? Se você não entendeu, assista os vídeos anteriores. Beleza, então vamos aqui clicar no nosso style.css e começar. Para começar, pessoal, vamos zerar o comportamento padrão do nosso navegador, tá? Lembrando que o nosso navegador ele sempre adiciona uma margem entre os elementos, tá? Então vamos resetar esse comportamento. Então eu vou selecionar a tag HTML e a tag body. Então eu coloco uma vírgula ali para selecionar os dois. Eu vou zerar a margem, então margem 2.0. Okay. E eu vou também zerar o padding, então padding 0. Beleza. Eu vou dar uma cor de fundo para o nosso site. Ela é meio rosa assim, né, para combinar com a camisa do ratinho da imagem. Então background
traço color vai ser igual a hashtag DBB1BD, certo? É uma cor, é um rosa claro aqui, né? Se a gente atualizar a nossa página lá, vamos ver como é que ficou. E ficou dessa forma aqui. Ok. Agora eu vou centralizar a imagem do ratinho aqui no meio da tela, tá? Para fazer isso, eu preciso definir que o container que está armazenando essa foto, né? Que está contendo essa foto, esse container ele vai ter que ter 100% de largura, tá? Ele vai ter que ocupar 100% da tela, porque aí eu consigo posicionar o ratinho aqui no meio, tá? Ele vai ocupar o meio da tela. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou selecionar aqui o nosso container da foto, então ponto foto traço container, tá? Porque é o nome da classe que a gente definiu lá, né? Aqui, ó, foto container, beleza? Então eu vou atribuir uma largura width de 100%, então vai ocupar 100% da tela. E aí eu vou posicionar a foto no meio, então text align center, tá? Apesar da gente estar alinhando o texto, né, text align, e a gente tem uma foto lá, vai funcionar da mesma forma, tá? Porque esse container ele vai centralizar os elementos que estão contidos dentro dele, independente do que for, se for um texto, uma foto, qualquer coisa, tá? Então eu vou recarregar a página e o ratinho agora ele está aqui no meio da tela, beleza? Agora vamos para os botões. Como esses botões aqui eles estão muito grandes, vamos diminuir o tamanho deles primeiramente, tá? Então eu vou selecionar eles. Então ponto botão, dessa forma aqui. Eles vão ter uma largura, então width, de 60 pixels, tá? E uma altura de 60 pixels. Foi um valor que eu testei e eu vi que ficou bom. Vou recarregar a página. E ficou dessa forma aqui, certo? Agora, pessoal, vamos deixar esses botões aqui dessa forma aqui, tá? Em linhas e colunas. Vamos dividir eles em linhas e colunas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o nosso container aqui, tá? Então, a gente criou uma div container. Dentro dessa div tem várias divs, tá? Tem 9 divs dentro dessa div container. Então, vamos selecionar essa div container. Então, ponto container. Beleza. E essa div vai receber uma propriedade que a gente chama de display, né? Que a gente já está acostumado a ver nos vídeos anteriores. Só que em vez de display flex, como a gente já tem feito em outros vídeos, a gente vai utilizar a propriedade grid, o valor grid. Esse grid ele vai meio que criar uma malha, tá? Ele vai dividir o conteúdo em linhas e colunas. Então ele é ideal para esse tipo de situação que a gente tem, que a gente quer posicionar os botões um embaixo do outro, certo? E eu quero que esses botões eles tenham 3 colunas, né? Eu quero que eles fiquem dessa forma aqui, que eles tenham 3 colunas, beleza? Então, eu vou utilizar a propriedade grid template columns, dessa forma aqui. Aí eu vou digitar assim, 1fr espaço 1fr espaço 1fr, tá? Ou seja, eu quero que os meus botões estejam separados em 3 colunas, tá? Esse 1fr é a fração que esses botões vão ocupar na tela, tá? Então eles vão ocupar o mesmo espaço na tela, é isso que eu estou dizendo aqui, certo? Se a gente recarregar a página da forma que está agora, a gente vai ver que já deu certo, né? Ele separou em 3 colunas igual a gente queria. Só que eu vou dar um espaçamento aqui entre os botões e a foto, porque eu estou achando que está muito colado, tá? Então eu vou voltar aqui no CSS e eu vou adicionar a propriedade margem traço top. Vou dar 30 pixels de distanciamento ali entre os botões e a foto. Vou dar uma largura para esse container, então width de 400 pixels, tá? Beleza, então deixa eu recarregar lá. Vamos ver como é que ficou. E ficou dessa forma aqui, beleza. Agora vamos centralizar aqui no meio, tá? Como se trata de uma div, toda div, por padrão, ela é um display block,
tá? E quando um elemento ele é display block, a gente pode utilizar a propriedade para alinhar ao centro, a gente pode utilizar a propriedade margem 0 alto. Dessa forma aqui, ó, a gente coloca margem, 2 pontos, 0, espaço alto, tá? O que isso daqui vai fazer? Isso daqui vai aplicar 0 pixels de margem em cima e embaixo, e esse alto vai centralizar o elemento no meio da tela, tá? Dessa forma aqui, ó, quer ver? Deixa eu recarregar. E agora está centralizado. Não está exatamente centralizado por quê? Porque a gente precisa definir a propriedade text align. Então vamos definir aqui agora. Aqui embaixo vou colocar text traço align center. Porque aí ele vai alinhar os botões ao centro. Ok? Recarregar aqui. E agora está certo. Só que percebam que ele perdeu o distanciamento aqui, a margem, entre o botão e a foto, né? Por quê? Porque a gente definiu aqui, ó, que ele receberia 0 pixels em cima e embaixo. Para contornar esse problema, a gente pode copiar essa linha aqui, ó, margem top 30 pixels, recortar e colocar embaixo dessa propriedade margem. Porque aí o CSS ele vai sobrescrever essa propriedade margem 0 aqui, tá? Então, em vez de aplicar 0 pixels de distanciamento entre os botões e a foto, quando ele lê essa linha de baixo, ele vai aplicar 30 pixels de distanciamento. Quer ver? Olha lá, agora sim ele aplicou o espaçamento adequado, ok? Só que, pessoal, a gente vai ter um pequeno problema quando a gente for trabalhar com o celular, quando a gente for adaptar essa tela para o celular, tá? Então eu vou clicar com o direito do mouse e vou vir aqui em inspecionar. Ele vai abrir aquela telinha do Google Chrome, DevTools, e aí eu vou clicar aqui no Toggle Device Toolbar para ver como que fica no celular, tá? Se eu selecionar aqui o Moto G4, né, vocês percebam que ele perdeu o alinhamento aqui com a imagem, tá? Não está mais centralizado o botão com a imagem. E por que isso está acontecendo? Porque a gente definiu como a largura desse container dos botões como 400 pixels. Só que a tela do celular tem 360 pixels de largura. Então, o tamanho do container ele está sendo maior do que o tamanho da tela. Tá? Então, para a gente corrigir esse problema, a gente vai voltar no nosso código. Em vez de width, a gente vai utilizar a propriedade max width. Tá? Então, deixa eu recarregar a página para vocês verem que vai estar solucionado o problema. Recarreguei a página e agora o nosso problema está solucionado. E por quê? Porque, deixa eu clicar agora aqui em responsive, tá? Que aí eu posso mudar a largura da tela. O que acontece? Quando o tamanho da minha tela for maior do que o tamanho do meu container dos botões, a largura do meu container vai continuar sendo 400 pixels, tá? Então, à medida que eu vou diminuindo, continua 400 pixels, 400, 400, 400. Só que a partir do momento em que o tamanho da minha tela é menor do que o tamanho do meu container, a largura do meu container vai mudando junto, quer ver, ó, 368 pixels. Agora tá vendo que os botões eles estão mudando, eles estão se aproximando. É por isso que essa propriedade ela é bastante interessante, porque ela deixa a nossa interface mais responsiva, que se adapta em diferentes telas, tá? Então, quando eu aumento a tela, continua 400 pixels. Quando eu diminuo a tela, a largura do container vai diminuindo junto, tá? É assim que funciona essa propriedade. Beleza, pessoal? Agora vamos diminuir o espaçamento entre a legenda e o botão. Eu quero que ele fique bem próximo aqui do botão, ok? Então, eu vou voltar aqui. Eu vou simplesmente selecionar a tag P, que é a tag que está contendo a legenda do botão, e vou adicionar a propriedade margem top 0, tá? Então, vou voltar aqui, vou recarregar e agora está bem coladinho aqui com o botão. E uma última coisa que eu vou fazer aqui no CSS, pessoal, é o seguinte. Eu vou selecionar a div container, então ponto container, que é a div que contém os botões, certo? E aí eu vou dar um espaço, né? E vou utilizar o sinal de maior aqui. E aí eu vou colocar assim, ó, div, tá? O que esse comando está fazendo? Ele está dizendo o seguinte: pegue todas as divs que estiverem dentro da div container, tá? Esse comando está dizendo exatamente isso. Pegue todas as divs que estiverem dentro do container, tá? Então ele vai pegar todas essas divs aqui, ó. Essa daqui,
essa daqui, vai pegar as 9 divs que estão dentro da div container, certo? E o que eu quero fazer com essas 9 divs? Eu quero que quando eu passe o mouse sobre essa div, o pointer ele mude para pointer, aquela setinha, aquela mãozinha. Tá? Então é só fazer assim, ó, cursor, 2 pontos, pointer, dessa forma aqui, tá? Recarregando a página, então. Agora toda vez que eu passar o mouse em cima do botão, ó, ele já muda para minha mãozinha aqui, certo? Terminamos o nosso CSS, agora vamos fazer o nosso JavaScript. Então vou vir aqui no nosso VS Code, vou vir no index.html e lá no finalzinho eu vou adicionar a tag script. Então, script, certo? Igual a gente já estava acostumado a fazer. Beleza, e eu vou definir o atributo src. Vai ser o próprio script, né? Script.js, que está na mesma pasta. Agora, pessoal, aqui no nosso script, eu vou criar uma variável que vai armazenar todos os meus 9 áudios da aplicação, tá? Essa variável vai ser um array ou uma lista, independente de como você queira chamar. Então, vamos criar essa variável. Eu vou chamar ela de áudios, tá? Então, eu utilizo aqui a palavra reservada let para criar a variável áudios, ok? Então, vai ser igual a um array, tá? Um array dessa forma aqui, ok? Eu vou dar um enter aqui no meio para pular de linha. Esse array, pessoal, como eu já disse, vai armazenar os áudios da aplicação. A gente vai definir cada áudio como sendo um objeto. Tá? Um objeto em JavaScript, como eu já falei no vídeo passado, ele é definido por chaves. Okay? Cada áudio vai ter uma legenda identificando esse áudio e o caminho dele, onde que ele está armazenado, em qual pasta. Tá? Então vamos criar essas duas propriedades dentro do objeto. Ok? Então eu vou chamar de a primeira propriedade caminho, certo? 2 pontos. E a localização dele. Ele está na pasta áudios, certo? Barra e o nome do áudio. O primeiro que aparece aqui para mim, ó, é o áudio grito. Então vamos colocar ele aqui, ó, grito.mp3, certo? A segunda propriedade, então para eu adicionar uma outra propriedade no nosso objeto, eu digito vírgula e o nome dela vai ser a legenda do áudio, ok? 2 pontos e vai ser o que? Vai ser o grito mesmo, né? Beleza, terminei esse objeto. Agora fora das chaves eu vou colocar uma vírgula e vou adicionar um novo objeto. Vamos para o nosso segundo áudio, certo? Então caminho, 2 pontos, vai ser áudios de novo, barra, Jesus, Jesus.mp3. E a legenda vai ser o que? Jesus. Certo? Dessa forma aqui. E aí a gente vai fazendo isso daqui várias vezes até chegar na última música, tá? Eu vou acelerar o vídeo para ficar mais dinâmico, ok? Beleza, pessoal, terminamos aqui de construir o nosso array. E uma coisa que eu esqueci de fazer lá no HTML, então voltem aqui no HTML, é de adicionar ao final da div container aqui a tag áudio, tá? Então vamos digitar aqui áudio no final da div container. Porque a gente vai, essa tag aqui que vai reproduzir os áudios do ratinho, ok? Então eu esqueci de colocar ela, então coloquem aí no HTML. Beleza, voltando para o nosso script. Beleza, pessoal, agora vamos selecionar todos os botões e todas as legendas do nosso HTML, tá? Então, para fazer isso, através do nosso script, eu vou criar uma variável chamada botões, let botões, vai ser igual a document.querySelector all, tá? Esse query selector all, ele vai pegar todos os elementos que ele encontrar no HTML. Tá? Eu quero pegar quem? Eu quero pegar os botões. E lembra que eu criei uma classe para cada botão? Então, esse daqui tem uma classe chamada botão,
esse também, esse também, esse também, todos os 9, tá? Então eu vou pegar essa classe, então ponto botão, dessa forma aqui. E eu vou selecionar todos os meus parágrafos, então let legendas, né? Vamos chamar de legendas é igual a document.query selector all. E aí eu pego todas as tags P, que é o parágrafo, que é a nossa legenda no caso, beleza? Agora o que eu quero fazer? Eu quero adicionar o evento de clique em cada botão. Então quando eu clicar em um dos botões, eu quero que aconteça alguma coisa. Então vamos fazer isso. Então para fazer isso, eu vou digitar botões.for each. Dessa forma aqui. E o que esse for each faz? Ele vai pegar a lista de botões que esse comando aqui vai retornar, porque é mais de um botão, lembra? São 9 botões. Então, esse for each, ele vai pegar cada botão individualmente e vai fazer alguma coisa, tá? Então, para a gente pegar cada botão individualmente, a gente vai fazer assim, ó, dentro do for each aqui, eu vou colocar botão. Então, a gente está trabalhando com cada botão. Aí eu vou colocar o sinal de igual, sinal de maior, espaço, e eu vou abrir e fechar chaves dessa forma aqui, tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando cada botão individualmente e vou executar uma função para cada um deles, tá? Isso daqui que a gente acabou de definir, ó, é uma função, certo? Eu poderia fazer de outra forma também, ó. Poderia fazer assim, ó, function, botão, abro e fecho chaves e dou um enter aqui para separar bem, tá? Poderia fazer dessa forma, só que é mais comum da gente ver dessa outra forma aqui, tá? Isso daqui se chama arrow function, tá? Vocês podem pesquisar aí, vocês vão encontrar bastante coisa sobre, certo? Eu vou dar um enter aqui no meio das chaves para ficar mais didático, né? Ficar mais fácil de ver. Então eu vou aplicar uma função, eu vou executar uma função para cada um desses botões, certo? E o que eu quero executar? Eu quero, na realidade, adicionar um evento de clique para cada botão. Então eu vou fazer assim, ó, botão.add event listener. E que tipo de evento eu quero adicionar? O evento de clique, certo? Então eu coloco o clique aqui. E aí quando eu clicar, o que eu quero fazer? Eu quero executar uma outra função. Então novamente, pessoal, a gente vai utilizar uma arrow function, tá? Então eu vou fazer assim, ó, abrir e fechar parênteses, espaço, sinal de igual, sinal de maior, espaço de novo, abro e fecho chaves e dou um enter. Tá? Então a gente criou uma outra arrow function. Então a gente tem uma arrow function dentro de uma arrow function. Tá? Eu estou fazendo de propósito para vocês fixarem essa arrow function, tá? Porque vocês vão utilizar muito, vocês vão ver muito outros programadores utilizando, certo? E beleza, pessoal, por hora vamos deixar dessa forma aqui, certo? Vamos fazer uma coisa antes desse for each aqui, certo? Vamos fazer assim, ó. Eu vou criar um loop for. E esse loop for ele vai gerar números de 0 até 8, tá? Por que de 0 até 8? Eu já vou explicar por quê, tá? Vamos criar esse for. Então, para criar um for em JavaScript, a gente utiliza o for, a gente abre e fecha parênteses. Vamos criar uma variável que vai gerar esses números para a gente, então let, e essa variável vai começar valendo 0, certo? E ela vai até 8. Então, eu vou colocar assim, ó, i menor que 9, tá? Menor que 9 é a mesma coisa que dizer que vai até 8, beleza? I mais, tá? Esse i mais, ele quer dizer o seguinte, ele vai valer 0 no começo, aí ele vai para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 8. Então, o i mais, ele está incrementando, certo? Beleza, no final a gente coloca chaves aqui, fora dos parênteses, certo? Então, já temos o nosso loop for. Ok, o que eu quero fazer agora? Eu quero pegar cada uma dessas legendas aqui, porque lembrando que isso daqui é uma lista, porque esse comando query selector all retorna 9 parágrafos, 9 tags P. Então isso daqui, legendas, é uma lista, certo? Então eu vou pegar cada elemento dessa lista, parecido com o for each, né? Vou pegar cada um desses elementos e alterar o valor deles, tá? Porque por padrão, lembra que a gente definiu que cada tag P teria o valor legenda? Legenda, legenda, legenda. Então vamos substituir esses valores pela legenda que está aqui no nosso array áudios, tá? Então vamos substituir aquele valor padrão legenda por exemplo, grito,
Jesus, ele não é o Pai, pare, entendeu? Então a gente vai fazer isso. Então para fazer isso a gente vai fazer assim, ó, legendas, abro e fecho colchetes aqui, aí eu coloco i, tá? Então esse i, ele vai ser o index do meu array legendas, desse array aqui, certo? Ponto text content. Então eu vou mudar o conteúdo de texto dessa tag p, ok? E qual vai ser o conteúdo de texto novo? O que essa tag p vai receber como conteúdo de texto? Vai receber o meu áudios, abro e fecho colchetes, e ponto legenda, tá? Dessa forma aqui. Então a nossa variável i, que está mudando a cada iteração do loop for, ela está servindo de index, tanto para o meu array de legendas, quanto para o meu array de áudios, que a gente definiu aqui em cima, entendeu? Então se a gente recarregar a página lá, provavelmente vai dar um erro por causa dessa linha aqui, né? Mas vamos tentar lá, vamos recarregar a página. Então isso daqui, ó, legenda, 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 tem que mudar para cada nome do áudio, tá? Então vamos recarregar. E funcionou, tá? Igual a gente queria. Beleza? Vamos voltar lá então. Além dessa linha aqui, dentro do loop for, eu quero fazer uma outra coisa. O que eu quero fazer? Voltando aqui no nosso HTML, eu quero fazer o seguinte. Eu quero atribuir a cada tag imagem um outro atributo. Eu quero criar um novo atributo. Eu vou chamar esse atributo de data-item. Tá? Esse atributo data-item, ele vai variar de botão para botão. Então, por exemplo, esse primeiro botão aqui, né? Ele seria o data-item 0. Tá? O segundo botão, vou até copiar aqui o data-item. Esse segundo botão aqui, ele vai ser o data-item 1. Tá? Então, por que eu estou fazendo isso? Porque é uma forma de diferenciar cada botão. Tá? Esse terceiro botão aqui seria o data-item 2. 2, certo? Mas eu quero atribuir, eu quero criar esses novos atributos no botão de forma dinâmica. Eu quero fazer isso através do JavaScript. Eu não quero ter que colocar manualmente cada um desses atributos em cada uma dessas tags de botão, tá? Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para desfazer. E vamos fazer isso através do JavaScript. A gente vai fazer isso dentro do nosso loop for. Como que a gente vai fazer isso? Tá vendo que a nossa variável aí começa com 0 e vai até 8? Perfeito, a gente já tem meio caminho andado. Para a gente fazer isso, a gente vai pegar novamente os nossos botões, certo? Nosso array de botões. Vamos abrir e fechar colchetes, o i, vamos colocar o i aqui, que vai ser o index do nosso array botões, ok? E vamos fazer assim, ó, ponto set attribute, dessa forma. Então, esse comando aqui, ele vai criar um novo atributo na nossa tag botão, tá? E qual atributo a gente vai criar? A gente vai criar o atributo data-item, igual eu falei lá, né? Vírgula e o valor desse atributo. Qual que vai ser o valor dele? Vai ser o i, né? Então, o primeiro botão, ele vai ter o atributo data-item igual a 0. O segundo botão vai ter o atributo data-item igual a 1, certo? Então, é isso que a gente está fazendo. Beleza? Então eu vou até recarregar a página para vocês verem o que acontece. Recarreguei a página. Ok. Vou dar um inspecionar elemento aqui. Beleza? Vou clicar aqui nessa setinha e vou selecionar o nosso botão. Percebam que agora ele tem um novo atributo, o data-item igual a 0. Vamos ver esse segundo botão aqui, Jesus. Vou selecionar ele, cliquei. Ele tem o atributo data-item igual a 1, certo? Então a gente adicionou esse atributo de forma dinâmica através do JavaScript. E a gente vai utilizar esse atributo para reproduzir o áudio que a gente precisa, certo? Agora vamos selecionar a nossa tag áudio, que está lá no nosso HTML, lá no finalzinho. Essa tag aqui, certo? Então eu vou criar uma variável chamada audio tag, certo? Então eu vou usar document.query selector áudio, tá? Não vou utilizar o query selector all agora. Opa, é áudio. Eu não vou utilizar o query selector all agora porque a gente só tem apenas uma única tag áudio. Então não precisa selecionar todas, né? Porque só tem uma.
Agora voltando aqui para a nossa condição de evento, né? O add event listener. O que eu quero que aconteça? Toda vez que eu clicar no botão, eu quero pegar qual é o atributo desse botão, qual é o data item desse botão. Lembra que o data item é o atributo que a gente criou aqui em cima, aqui nessa linha aqui? Esse data item é como se fosse uma identificação desse botão. Então a gente vai pegar esse atributo. Então a gente vai fazer assim, ó, botão.get attribute. Qual atributo a gente quer pegar? O data-item, ok? E isso daqui vai nos retornar um valor numérico, que pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode ser um desses números, correto? Então, vocês concordam comigo que esse número vai ser o índice do nosso array áudios, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Áudios, abro colchetes e fecho colchetes aqui, certo? Então, dependendo do botão que eu clicar, eu vou pegar o atributo data-item dele e esse atributo vai ser o index do meu array áudios, ok? Eu vou armazenar toda essa linha numa variável que eu vou chamar de som. Então, let som é igual a áudios, certo? Deixa eu colocar um ponto e vírgula no final. Então, pessoal, por exemplo, se eu cliquei no botão que tem o atributo data-item igual a 0, né? Essa variável som, ela vai me retornar o quê? Vai me retornar esse primeiro objeto aqui do meu array áudios, porque ele está na posição 0 do meu array, certo? Agora, se eu clicar no botão que tem o atributo data-item igual a 8, por exemplo, né? Essa variável som vai me retornar esse último objeto aqui, porque ele está na posição 8 do meu array áudios, ok? Ele tem o index igual a 8. Beleza, então agora a gente já sabe que essa variável som vai retornar o objeto desse meu array áudios, correto? Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar essa variável aqui, audio tag, que é a nossa tag de áudio, então audio tag, e vou colocar um atributo nela, que é o atributo src, que é aquele atributo que indica o caminho de onde o áudio está, para que ele reproduza, para que essa tag reproduza o áudio, ela precisa desse atributo src. Então, audio tag.set attribute, certo? Qual atributo a gente vai criar? O atributo src. E qual vai ser o valor desse atributo? Vai ser o som.caminho, certo? Que representa o caminho de onde a música está, beleza? Ok. Agora, pessoal, eu poderia simplesmente vir aqui e digitar audio tag.play para tocar o som, né? Só que da mesma forma que no vídeo anterior, a música ela demora um tempinho para carregar. Então a gente precisa adicionar um evento dizendo assim, ó, quando a música terminar de carregar, aí sim você executa ela, tá? Quando o áudio terminar de carregar, aí sim você executa o áudio, ok? Então vamos adicionar esse evento. Audio tag add event listener. E qual o evento? Loaded data. Ou seja, quando terminar de carregar, você faz alguma coisa, certo? E aí, mais uma vez, eu vou utilizar uma arrow function aqui, tá? Então, você já deve estar acostumado com a sintaxe da arrow function dessa forma aqui. Beleza? Aí, dentro dessa arrow function, eu coloco essa linha aqui, audio tag.play. Beleza? Deixa eu organizar aqui o código. Colocar um ponto e vírgula aqui no final. Deixa eu dar um espaçamento aqui no evento. E tá pronto. Vamos ver se está funcionando agora? Agora, se eu clicar em um botão... Você não é o pai das crianças. Tá funcionando. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso projeto. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, curtam, comentem, indiquem esse vídeo para mais alguém. E é isso. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Falou!